Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos ao vivo nesta quinta-feira, 6 de junho. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora. Não saia daí, porque nossos repórteres irão nos mostrar o que anda acontecendo pelo país e também tem previsão do tempo. Fique com a gente. Eu começo falando sobre o caso da adolescente que matou a irmã com golpes de martelo no Paraná. Ela vai passar por uma avaliação psicológica. A suspeita é de que o jovem de 14 anos que pediu a ferramenta emprestada aos vizinhos tenha tido um surto psicótico. A mãe dele também foi atingida. A mãe, Denise Beckman, de 36 anos, criava os filhos sozinha. Eles moravam neste condomínio de classe média, em São José dos Pinhais. A mãe, que havia passado a manhã trabalhando, voltou para o almoço e ia pegar a filha e levá-la à escola. Tudo aconteceu dentro do apartamento dos três. O filho mais velho, de 14 anos, agrediu violentamente a irmã de 12 a marteladas. Depois também atacou a mãe e pulou pela janela do primeiro andar, tentando fugir de casa. Mesmo machucado, ele insistia em sair dali, como conta esta vizinha chamada para ajudar. Ela pediu para eu segurar a mão dele, para ele não fugir. Ela só falava que a filha dela estava em perigo, a filha dela precisava de ajuda. E ele falava que era para ajudar a irmã dele, que a irmã dele ele fez coisa errada, que a irmã dele, que era para chamar a ambulância, o SAMU. Teve uma vizinha que ouviu a discussão na parte da manhã ali entre os dois. Os irmãos não tinham muito contato com as outras crianças do condomínio. Ele era muito reservado. Muito reservado. Ele gostava de ficar no celular, não tinha muito contato com a gente. Ela não, ela chegava bem do colégio, ia bem pro colégio. Não sei o que aconteceu. Os vizinhos também relatam que o adolescente agiu de forma premeditada. Por volta de 11 da manhã, ele bateu na porta da moradora do apartamento ao lado, pedindo um martelo emprestado. Eu queria um martelo emprestado. Eu fui na cozinha, peguei o martelo e trouxe para ele. Daí ele falou, você é pequeno. E eu não dei o martelo. Ele conseguiu um martelo mais robusto com outra vizinha. O menor estava muito agitado, muito confuso, não se lembrava do que aconteceu. O histórico ali, os vizinhos não relatam algum histórico de alguma anormalidade, né? Então, possivelmente, aí foi um surto psicótico. Nessa quinta-feira, o adolescente de 14 anos deve passar por uma cirurgia nos pés. A mãe dele está internada no mesmo hospital. O quadro de saúde dos dois é considerado estável. Uma mulher foi encontrada morta em uma linha de trem em Belo Horizonte, a capital mineira. O corpo da mulher, com idade estimada em aproximadamente 20 anos, foi localizado logo ali à frente, na área de manobra do trem, onde a gente pode ver que há vários funcionários e o local foi isolado. Foi o vigia da linha que acionou a polícia depois de perceber que haveria uma situação estranha. Nós chegamos ao local, encontramos essa mulher em decúbito ventral, bastante machucada, com sinais de agressão pelo corpo, principalmente na cabeça. E parte do corpo queimado. Jogaram algum capim, algum tipo de vegetação sobre esse corpo e puseram fogo. Dá a entender que ela foi morta naquele local. Segundo vizinhos, a violência associada ao tráfico e o uso de drogas é frequente na região. O governo de São Paulo indenizou 11 alunos e 34 parentes das vítimas do massacre na escola Raul Brasil em março deste ano. A primeira indenização foi paga 30 dias após a tragédia. Ao todo, 45 acordos foram realizados entre o governo, as vítimas e familiares. Os valores não foram divulgados. No massacre, no dia 13 de março, 5 alunos e 2 funcionárias da escola foram mortos. 11 pessoas ficaram feridas. Em seguida, um dos assassinos atirou no comparsa e depois se matou. Antes do ataque, a dupla havia executado o dono de uma loja de carros da região. Nesta semana, a Polícia Civil concluiu o inquérito do caso. 4 homens que já estão presos foram indiciados por fornecer armas e munição aos assassinos.
O satélite mostra pouca variação de nebulosidade pelo país. O sol predomina entre nuvens desde o Rio Grande do Sul até áreas do norte e nordeste. Porém, atenção aos altos volumes de chuva previstos para a faixa leste da Bahia. Ontem, a geada voltou a mudar a paisagem na região serrana de Santa Catarina. Em São Joaquim, os campos ficaram branquinhos. Teve gente que deixou camisas em cima dos carros e olha só o resultado. A roupa congelou. Nesta quinta-feira não será muito diferente. O frio continua e nas regiões sul e sudeste tem previsão de pancadas rápidas de chuva intercaladas com períodos de sol. Em Porto Alegre, o dia será ensolarado com temperaturas baixas, máxima de 22 graus. Curitiba deve amanhecer gelada com máxima de 17. Em Salvador, o dia será nublado com muita chuva e máxima de 25. Na capital paulista, chove de forma isolada e tem elevação gradativa da temperatura, máxima de 21 graus. Exclusivo. O jornalista Roberto Cabrini entrevistou a modelo que acusa Neymar de estupro. Você vai ver o relato de Nájila Trindade Mendes de Souza, que passou a ser representada pelo advogado Daniel Garcia Andrade. Você vai ver novas revelações da entrevista a Roberto Cabrini no Conexão Repórter na próxima segunda-feira. E olha só, um vídeo divulgado agora à noite mostra a discussão entre Neymar e a modelo no quarto do hotel em que os dois se encontraram pela segunda vez em Paris. No começo das imagens só é possível ver uma parte da cama e escutar uma música ao fundo. Aos 35 segundos da gravação, Neymar e Nájila deitam na cama. Dá para ouvir o que parece ser um tapa. Nájila se levanta e agride o jogador. Mas eu vou te bater. Sabe por quê? Eu vou te bater? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem. Você me deixou aqui sozinha. Sabe agora? O vídeo é interrompido e não mostra o desfecho da discussão. As imagens teriam sido gravadas pela modelo no segundo encontro dos dois. A polícia de São Paulo prendeu um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em assaltar igrejas evangélicas. O repórter Marcelo Bittencourt, com quem eu falo agora ao vivo, traz para a gente os detalhes dessa prisão. Marcelo, bom dia. Como é que os PMs conseguiram prender o suspeito, hein? Excelente dia para você também. Analice, policiais militares em patrulhamento ali pelo Grajaú, zona sul da capital paulista, desconfiaram de um homem. Esse suspeito, identificado aí como Denilson Santos, ao ver a viatura, correu, mas foi perseguido e acabou sendo preso. Ele explicou para os policiais que fazia parte de uma quadrilha especializada que vinha fazendo arrastões em igrejas evangélicas ali da região. Os policiais então seguiram até a casa desse suspeito. Lá acabaram encontrando em um guarda-roupas duas armas de brinquedo, 2 simulacros. O Denilson ainda apontou os nomes dos comparsas e também de receptadores que compravam aí os objetos que eram roubados das vítimas. Ele foi levado até o distrito policial, 10 vítimas foram chamadas e acabaram reconhecendo o Denilson como a integrante desta quadrilha que vinha agindo na região. A polícia acredita que com a divulgação agora da imagem dele, novas vítimas possam aparecer. Portanto, a polícia conseguiu prender aí um dos integrantes de uma quadrilha que vinha agindo ali na região do Grajaú, fazendo arrastões em igrejas evangélicas. Voltamos com você, Ana. Obrigada, Marcelo. Uma boa quinta-feira para você. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai reduzir as taxas de juros para financiamento de imóveis e renegociar dívidas de quase 600 mil famílias. A redução de juros abrange todos os contratos fechados a partir da próxima segunda-feira. A taxa mais alta cobrada pelo banco para clientes sem relacionamento com a instituição caiu de 11% para 9,75% ao ano. Já a menor taxa paga por clientes que já têm relacionamento com a instituição foi reduzida de 8,75% para 8,5%. Além disso, as taxas de juros passam a ser as mesmas, tanto para imóveis com valor de até R$ 1,5 milhão, quanto para imóveis acima deste valor.
As mudanças valem para o financiamento de imóveis novos, usados, compra de terrenos, construção e ainda reformas. Para aqueles que já possuem financiamento na Caixa, mas não conseguiram pagar as parcelas, vai ser possível renegociar as dívidas e até conseguir a isenção de multas. A medida deve beneficiar cerca de 600 mil famílias. Nosso objetivo é ajudar as famílias a recomporem o seu fluxo financeiro e não perderem a casa própria. O devedor vai poder parcelar o débito pagando uma entrada à vista. Parcelas atrasadas também poderão ser incorporadas nas próximas prestações do empréstimo. As dívidas poderão ser abatidas com o saldo do FGTS. A expectativa é que o banco receba até R$1 bilhão com as renegociações. E olha só, uma das principais representantes da cultura popular brasileira, as festas juninas, também estimulam a economia do país. Só no Maranhão, a expectativa é de que movimentem cerca de 60 milhões de reais. Nesta loja, a procura por artigos ligados às festas juninas já é grande. Flaviane é decoradora. Nesta época do ano, já sabe. Nesse período de São João, a maioria das pessoas que fazem aniversário, geralmente é Chico Bento, é Arraial, é sempre em tema mesmo de São João. Rose também aposta no clima junino para a empresa dela. No período junino tem que ter investimento para decorar, para o cliente voltar, né? Se sentir agradável ao clima junino. E o período deve ser realmente bom para a economia do estado. De acordo com o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, a expectativa é de que as festas e arraiais cheguem a movimentar mais de 60 milhões de reais este ano, 20 milhões somente aqui na capital. Este economista e professor universitário explica que vários fatores são analisados para que se possa chegar a essa estimativa, como investimentos feitos pelo poder público. O investimento gasto do governo do estado, de diversas prefeituras e ainda também de algumas empresas privadas na promoção dos diversos arraiais, as estimativas de gastos tanto dos maranhenses quanto dos turistas nos arraiais, né, movimentando aí a partir das barracas de alimentação, das bebidas, né. Outro ponto é que a maior parte do dinheiro é movimentado por moradores das próprias cidades e não por turistas. Espera-se que haja um movimento crescente de turistas, né, em comparação, por exemplo, ao que houve no ano passado. E você vai ver a seguir, preso no interior paulista, homem suspeito de aliciar menores de idade. Quadrilha que furtava condomínios de luxo em São Paulo é presa pela polícia. Brasil vence Catar por 2-0 em amistoso em Brasília. Neymar deixa a partida machucado e é cortado da Copa América. Não saia daí, o SBT Notícias volta já. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 4h17 e neste momento faz 28 graus em Fortaleza. E a polícia identificou uma quadrilha que fez uma série de furtos em condomínios de um bairro nobre de São Paulo. Os bandidos entravam em prédios sem porteiros e arrombavam os apartamentos. A imagem da câmera de segurança mostra os ladrões entrando no prédio. Eles arrombam o portão, depois saem e voltam com mais um comparsa. Em seguida, os bandidos saem sem nenhuma pressa, carregando uma televisão. Esse foi um dos 5 condomínios invadidos pela quadrilha na região central de São Paulo. 4 assaltantes foram presos. Um deles é um adolescente. Todos já tinham passagem pela polícia por furto de residência. Os criminosos só invadiam prédios como esse, que não tem portaria. Eles esperavam um morador passar por aqui para entrar no prédio sem chamar a atenção. Repare nessa imagem. Foi nesse prédio, no bairro de Higienópolis. Os ladrões se misturam a um grupo de moradores e ninguém percebe. Eles acabavam entrando no condomínio, ia no interfone, acionava todos os apartamentos, via aquilo que não tinha ninguém, que era o alvo deles. Os ladrões andavam sempre com essa mochila. Dentro, apenas 2 chaves de fenda para arrombar as portas. Em um dos prédios, eles fizeram amizade com moradoras para conseguir entrar. Foram reconhecidos, né,
através da filmagem, né? E muitas vítimas também viram quando eles estavam saindo do prédio, né? Os criminosos confessaram os crimes, foram indiciados, mas não estão presos. Pela lei brasileira, eles só ficariam na cadeia pelo crime de furto se tivessem sido pegos em flagrante. Foi preso no interior de São Paulo o homem suspeito de aliciar menores em troca de fotos íntimas. O quarto do suspeito, de 41 anos, era decorado com temas infantis. Havia brinquedos, sapatos de criança e até chupetas. Foram 3 meses de investigação que começaram na delegacia de Boituva. A família de um adolescente de 12 anos da cidade registrou um boletim de ocorrência denunciando que o filho teria sido aliciado. Para se aproximar da vítima, de acordo com a polícia, o suspeito oferecia treinos em uma escolinha de futebol. Em troca, ele estaria pedindo imagens do adolescente tomando banho. As fotos foram enviadas pelo menor. Em uma das redes sociais do autor, ele teria muitas crianças, mais especificamente garotos. E então existe a possibilidade de que outros adolescentes, né, tenham sido aí assediados por esse indiciado. O suspeito morava com a mãe e não tinha passagem pela polícia. Um homem foi preso por se passar por policial para abastecer de graça em posto de combustível no Rio Grande do Sul. Ele dizia aos frentistas que havia esquecido o cartão. Parecia mais um cliente chegando para abastecer. Mas este rapaz de jaqueta cinza é um estelionatário. Ele abordava pessoas se apresentando como motorista de caminhão. Contava que tinha uma cota de abastecimento não totalmente utilizada e que, para não perder a vantagem de comprar mais barato, poderia repassar parte da cota. A pessoa se interessava, ele dizia que para que o dono do posto ou os funcionários não desconfiassem, ele deveria chegar guiando o carro. O motorista, então, pagava para o estelionatário, que na hora de acertar a conta na loja de conveniência, dizia que era policial. As viaturas têm um cartão, né, onde existe uma cota de combustíveis e após o abastecimento é passado esse cartão. O que acontece é que ele dizia ter esquecido o cartão, motivo pelo qual teria que se ausentar para buscar. O rapaz de 34 anos já tinha um mandado de prisão expedido por ter cometido o mesmo crime em Canoas. Aliás, a área de atuação do estelionatário era a região metropolitana, já que ele cometeu os mesmos golpes em cidades como Esteio, Campo Bom, Ivoti, Porto Alegre e também Novo Hamburgo. O golpista foi preso nesta segunda-feira e deve responder por estelionato e falsa identidade. O gerente da rede de postos onde o golpe foi flagrado já passou por vários casos de não pagamento de abastecimentos. Passando-se por policial foi a primeira vez, mas a gente tem outros tipos de golpe. O cliente chega, não abastece e sai sem pagar, sai correndo, sai fritando pneu. Mais de 500 pessoas já morreram em acidentes envolvendo motocicletas no estado de São Paulo somente nos primeiros 4 meses deste ano. No caso mais recente, 2 homens morreram enquanto usavam a moto para trabalhar. Testemunhas afirmam que o acidente foi provocado por um carro. Imagens feitas por moradores instantes depois da batida mostram a chegada do resgate. Mas dessa vez, a equipe de socorro pouco pôde fazer. Testemunhas contam que o motorista que fugiu sem ajudar as vítimas pode ter provocado o acidente em que morreram o motoboy Robson Tadeu de Oliveira Santos, de 34 anos, e o sobrinho dele, Guilherme Oliveira Santana, de 20 anos, que estava na garupa. Tio e sobrinho trabalhavam para uma pizzaria e estavam a caminho de mais uma entrega. Segundo testemunhas, eles vinham por esta avenida, quando um carro avançou por aquela alça de acesso onde está o caminhão. Robson, que pilotava a moto, teria desviado, mas perdeu o controle e bateu contra este poste. Os investigadores esperam encontrar imagens de câmeras de vigilância para comprovar se, de fato, o acidente foi provocado por um motorista. Eu amava muito meu irmão, a gente cresceu junto, a gente brincava junto. E agora ver que eu não vou ter mais ele do meu lado é triste. As mulheres das 2 vítimas estão grávidas. Dona Irene, que é mãe de Robson e avó de Guilherme, não sabe como será a vida sem eles. Os 2 é meu filho, foi eu que criei. Como que eu vou fazer agora sem meus 2 filhos?
E vamos às notícias internacionais. Segundo o Comitê de Médicos do Sudão, passa de 100 o número de mortos vítimas da repressão das Forças Armadas às manifestações contra o governo militar de transição. Nesta quarta-feira, 40 corpos foram retirados do rio Nilo, em Khartoum, no Sudão. Depois de aceitar reabrir negociações com a oposição, o general Mohamed Hamdan Dagalo disse num discurso que não permitirá o caos no país. Os manifestantes alegam que enquanto a repressão for violenta, não será possível confiar nos militares. A população voltou a protestar quando o governo militar de transição deu sinais de que ficaria no poder por mais tempo. Os oficiais prometeram realizar novas eleições em até 9 meses. O Japão vai doar o equivalente a cerca de 14 milhões de reais para ajudar os venezuelanos que buscam acolhimento no Brasil. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte investiga 31 possíveis casos de febre maculosa na cidade. A doença transmitida pela picada de carrapato já matou 4 pessoas da mesma família em Contagem, na região metropolitana da capital mineira. O carro de som da Defesa Civil alerta os moradores de Contagem sobre o surto de febre maculosa. Serginaldo é morador do bairro Nacional e correu para essa unidade básica de saúde para ver se não foi contaminado. Eles pediram para todo mundo que mora na localização vir fazer o exame, vir consultar e fazer o exame para prevenção mesmo. Serginaldo e várias pessoas que compareceram à unidade são parentes das vítimas que morreram com febre maculosa. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde daqui de Contagem, subiu para 21 o número de casos notificados de febre maculosa. Até o momento, 4 pessoas morreram, todas da mesma família. E para evitar que este número aumente, a Defesa Civil joga diariamente 8 toneladas de cal na área onde há infestação do carrapato. A medicação mata o hospedeiro que está infiltrado no solo. Após fazer isso no terreno todo, após uns 5, 6 dias, vai ser feito novamente para a gente fazer um extermínio completo, que é o tratamento da área afetada, que é esse terreno aqui especificamente. Enquanto os trabalhos não terminarem, a área vai ficar interditada. E a Polícia Federal prendeu 2 advogados e 2 agentes federais acusados de vazarem documentos sigilosos sobre operações. Um dos servidores detidos foi nomeado pelo presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, o ex-senador Zezé Perrella. A irmã do deputado federal Aécio Neves, Andréa Neves, foi intimada a depor na mesma ação, já que os documentos foram encontrados na casa dela. As defesas dos citados na investigação não se manifestaram. E foi divulgado nesta quarta-feira o Atlas da Violência, um levantamento sobre os assassinatos registrados no país, feito pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados mostram que, em 2017, foi registrado um número recorde de mortes violentas, principalmente entre os mais jovens. Nunca se matou tanto no Brasil. Em 2017, mais de 65 mil pessoas foram assassinadas no país. O número avançou principalmente nas regiões Norte e Nordeste devido à expansão das facções criminosas e à guerra do tráfico de drogas. A morte trágica evidencia outros tipos de violência, racial, de gênero e as desigualdades sociais. Para cada branco assassinado, morreram 3 negros. Paralelamente, o nível de escolaridade também impacta nas chances de ser vítima de assassinato, principalmente entre os homens. Quase 75% deles tinham até 7 anos de estudo, ou seja, muito pouco estudo. Então, significa que quanto mais escolaridade você tem, menos chance de ser vítima de violência letal você vai ter. Ser mulher no Brasil é arriscado. Em 10 anos, aumentou em 30% a taxa de homicídios de mulheres e mataram muito mais negras do que brancas. Tanta brutalidade não resulta apenas nas tragédias particulares de hoje, mas tem repercussões para toda a sociedade também no futuro. Os homicídios responderam por 52% das mortes de jovens entre 15 e 19 anos e quase metade das vítimas com idades entre 20 e 24. Nós temos uma perda significativa de potencial produtivo e de possibilidade de contribuição com o desenvolvimento socioeconômico do país, porque temos cada vez mais jovens sendo vítimas de violência. Muitos desses jovens eram parte da população LGBTI.
Pela primeira vez, o Atlas se debruçou sobre as estatísticas de morte e outros tipos de violência praticados contra esse grupo. Os homicídios mais que dobraram. Isso significa dizer que nós, para esses casos, a gente tem que ter políticas específicas que passam por políticas de educação, de respeito às diferenças, aos direitos de cidadania e também por políticas preventivas. Então, nós temos uma invisibilidade total do problema da violência homofóbica no Brasil. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo comentou os dados do Atlas da Violência. Para Jean Paolo Ismânio, o número de homicídios contra negros está relacionado a questões históricas e sociais. Infelizmente, o Brasil, ele tem um déficit social grande, né, com a população negra, que vem desde a abolição da escravatura, e ao longo do tempo a nossa sociedade não conseguiu resolver esse déficit social. Ele acredita que o problema só será resolvido se forem executadas ações que atendam a todas as áreas envolvidas. É necessária uma política pública de segurança, né, que faça com que a lei seja cumprida e que dê segurança à população, mas também é importante uma política de combate a drogas, uma política de educação, uma política de distribuição econômica, para que a gente possa ter condições para que a própria sociedade possa também, né, alavancar, né, soluções para o dia a dia. Vamos falar de futebol. Em um jogo eletrizante, o Cruzeiro bateu o Fluminense nos pênaltis e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. O Brasil recebeu o Catar em Brasília no primeiro amistoso antes da Copa América. Mas o destaque da noite foi o atacante Neymar, que saiu machucado. Se o foco da seleção brasileira está quase sempre em Neymar, nesse jogo estava ainda mais. Todo mundo de olho para saber se o atacante conseguiria se manter concentrado no futebol por conta de tudo que está acontecendo fora dos campos. Nos primeiros minutos, ele até tentou um lance, mas nada. Na sequência, foi alvo de uma entrada dura e minutos depois começou a dar sinais de que deixaria o gramado. E quando todos estavam preocupados com as dores no pé de Neymar, o Brasil fez o primeiro gol. Aos 16 minutos, Richarlison, de cabeça, marcou. E foi durante a comemoração que Neymar saiu de campo, mancando. O atacante sentiu o tornozelo direito. Já no banco de reservas, colocou gelo no local e deixou a partida chorando. Assim que saiu, Neymar foi aplaudido e também vaiado por torcedores aqui no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com dores, o craque brasileiro deixou o estádio ainda no intervalo do jogo, usando muletas e uma bota ortopédica, sem falar com a imprensa. O presidente Jair Bolsonaro, que assistiu a partida no estádio, visitou Neymar no Hospital Home e passou cerca de 50 minutos por lá. Depois, postou uma foto desejando rápida recuperação ao atacante. Mas a lesão não é a única dor de cabeça de Neymar. Ele recebeu uma intimação para o dia 7 e gostaria de informar todos vocês que o atleta, obviamente, será liberado para que ele possa dar o seu depoimento. Em campo, Everton substituiu Neymar, mas quem fez o segundo do Brasil, ainda no primeiro tempo, foi Gabriel Jesus. Na sequência, mão do zagueiro na área e pênalti para o Brasil. Tudo pronto para a cobrança e aí veio esse sinal. O árbitro foi checar a jogada e anulou a marcação. No último lance da partida, com a ajuda do VAR, o juiz deu pênalti para o Catar. E Kouk desperdiçou. No final, a vitória por 2-0 foi ofuscada pela preocupação com o principal jogador brasileiro. A única coisa é tentar ajudá-lo da melhor forma possível, trazer alegria para ele, que ele possa se sentir bem e com confiança com nós. O ítalo-suíço Giovanni Infantino foi reeleito presidente da FIFA por mais 4 anos. Como não havia outros candidatos, não teve votação. A reeleição de Infantino para o segundo mandato foi aceita pelas 211 federações que fazem parte da FIFA. Ele está no cargo desde 2016. No discurso, ele disse que sua gestão adota a política de tolerância zero para a corrupção, numa referência aos escândalos financeiros envolvendo ex-dirigentes da corporação. Sobre a contusão de Neymar ainda, ele
não vai estar nos jogos da seleção. A modelo que acusava o craque português Cristiano Ronaldo de estupro retirou a acusação contra ele. Ela pedia indenização. Patrícia Vasconcelos. A acusação contra o craque português foi retirada há 30 dias, mas só agora foi divulgada publicamente. O caso corria no Tribunal Estadual de Nevada, em Las Vegas. A mulher que o acusou de estupro e retirou a acusação é a modelo americana Catherine Mayorga. No processo, ela afirmou que em junho de 2009 foi abusada sexualmente por Cristiano Ronaldo em um quarto de hotel em Las Vegas. Segundo a modelo, o jogador pagou na época o valor equivalente a R$1.200.000 por seu silêncio. O caso só foi parar nos tribunais em 2018. Quase uma década depois, ela buscou a justiça para pedir indenização. Cristiano Ronaldo ainda não se pronunciou sobre a retirada da acusação aqui nos Estados Unidos. Não está claro se houve um acordo entre o jogador e a modelo. Nesta quarta-feira, Ronaldo jogou pela seleção de Portugal contra a Suíça pela Liga das Nações. 3-1, Portugal. O Ministério Público do Rio denunciou Romário por mentir no caso sobre um acidente de carro em 2017. O senador e ex-jogador voltava de uma partida de futebol e estava com a carteira de habilitação suspensa. Segundo os promotores, um assessor dele assumiu a culpa, mas era o próprio Romário quem conduziu o carro. No acidente, um motociclista se feriu. Na Inglaterra, líderes políticos e veteranos do Exército participaram das celebrações pelos 75 anos do desembarque das tropas aliadas na Normandia, na França, que ajudaram a pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Para o SBT Notícias. Dados do Ministério da Saúde mostram que a obesidade infantil atinge 13% dos meninos e 10% das meninas com até 17 anos no Brasil. Um programa desenvolvido no país estimula crianças e adolescentes a mudarem os hábitos. Muita verdura e legume e um monte de alunos entusiasmados. Tem quiabinho aqui. A gente conseguiu ter contato com alimentos que eu nunca tinha ouvido falar. Ou alimentos que eu não gostava e eu comecei a gostar a partir daqui. O objetivo era exatamente esse, apresentar aos jovens uma boa alimentação e a importância da atividade física. O projeto desenvolvido nessa escola estadual em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, foi um dos 10 premiados por essa empresa que tem um programa de incentivo a uma vida mais saudável. Os melhores projetos são financiados pela companhia. No ano passado, 4.000 crianças foram beneficiadas. A gente quer mudar o comportamento em 5 pilares estratégicos, que é mudança, comer mais frutas, verduras e legumes, beber mais água, brincar ativamente, curtir as refeições juntos e porcionar. Nessa quarta-feira, 10 escolas de todas as regiões do Brasil foram premiadas. Para essa professora de um colégio municipal em Roraima, essa é uma chance de conscientizar muitos jovens. A exemplo, as frutas tropicais que nós temos bastante lá em período de safra, a manga, o caju, a goiaba, que em casa eles não comem. Então fazer com que ao invés de comer, tomar o refrigerante, tomar o suco natural. A ideia do projeto é levar qualidade de vida para crianças e adolescentes com a mudança do hábito alimentar. Comer bem traz muitos benefícios à saúde e pode evitar uma doença cada vez mais comum entre meninos e meninas, a obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje mais de 40 milhões de crianças com menos de 5 anos são obesas ou têm sobrepeso. Dados do Ministério da Saúde mostram que a obesidade infantil atinge 13% dos meninos e 10% das meninas com até 17 anos no Brasil. Em um colégio no sertão da Bahia, onde foi criado um refeitório, os alunos que não sabiam comer com garfo e faca, hoje ganharam dignidade. A gente comprou umas mesinhas redondas que sentam 5 e a gente vê o prazer deles trocando, deles cortando, dá aquela satisfação do momento de comer, né? Porque eu acho que a gente precisa disso. Todo mundo aqui agora já sabe qual é a receita para ter uma saúde de ferro. Eu só comia salgadinho, chips, arroz com muito sal, feijão só se tivesse bacon, coisa gorda. Agora eu sempre peço para minha mãe fazer salada ou de tomate, ou tomate com alface, rúcula.
Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 4h43 e neste momento faz 12 graus em Curitiba. Olha só, um pai de santo de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele teria encomendado a morte do ex-companheiro que foi baleado em uma suposta emboscada. Douglas Lúcio Pereira dos Santos, mais conhecido como Pai Douglas de Bará, é suspeito de ter contratado matadores de aluguel para assassinar um ex-companheiro. De acordo com as investigações, Douglas tinha histórico de manter relacionamentos apenas com homens casados e decidiu mandar matar o ex-companheiro por não se conformar com o fim do namoro. O pai de santo foi levado para a delegacia de Caxias e vai responder por homicídio duplamente qualificado. O Distrito Federal prendeu um traficante que usava um brinquedo de criança para esconder drogas. Foi dentro desse burrinho, réplica do famoso personagem do filme Shrek, que os policiais encontraram várias pedras de crack. De acordo com a polícia, Leonardo Mendes Araújo, de 22 anos, aproveitava a estrutura oca para esconder a droga sem chamar a atenção. Quando o usuário chegava, ele ia na caixa do correio, tirava e entregava, mas não fazia isso escondido. Então as pessoas puderam ver e foram essas pessoas que nos trouxeram a denúncia e que nos levou até o autor. A polícia descobriu ainda que Leonardo traficava drogas dentro de casa, na quadra 3 da fazendinha do Itapuã. Além de usar o brinquedo para o crime, o suspeito escondia maconha dentro do muro em um tijolo falso e oco. Os policiais também apreenderam uma arma de fogo e um simulacro de pistola. Elas estavam escondidas no quintal da residência. A delegada acredita que o traficante usava para a prática de crimes na região, já que ele tem passagens por roubo. Policiais militares fizeram uma operação para conter a guerra entre traficantes e milicianos no Morro do 18, na zona norte do Rio de Janeiro. Somente nessa semana, 2 operações foram realizadas no local. Policiais militares entraram no Morro do 18 para tentar acabar com essa guerra. Eu quero paz para nós todos. Ainda no Rio, um homem foi preso por tentar matar a ex-mulher e o namorado dela a facadas. O suspeito confessou ter cometido o crime por ciúmes. Nadilson Costa Araújo, de 42 anos, se apresentou à delegacia depois de ter sido ameaçado de morte por criminosos da comunidade conhecida como Favela de Antares, onde o casal foi esfaqueado. Ele já tem registro de vários assassinatos. Na região metropolitana de João Pessoa, uma mulher foi presa após ser flagrada agredindo uma menina de 10 anos. Ela é prima da vítima e mãe da outra criança que aparece nas imagens. As câmeras de segurança haviam sido instaladas pelo ex-companheiro dela, com quem as meninas vão ficar agora. A agressora disse que está abalada emocionalmente com o fim do casamento. Um caminhão que transportava cerveja teve problemas no freio, pegou fogo e acabou saqueado na Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro. Mesmo com o veículo em chamas, moradores da região se arriscaram para pegar a carga. Policiais tiveram que intervir. A polícia está à procura dos criminosos que assaltaram uma paróquia em Praia Grande, no litoral paulista. Eles invadiram o local, amarraram o padre e uma funcionária. Depois fugiram levando joias e dinheiro. Tragédia no Paraná. Uma criança de 4 anos morreu depois que um incêndio atingiu a casa onde ele morava, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Um curto-circuito pode ter provocado as chamas. Essas imagens gravadas por vizinhos mostram a intensidade do fogo. As chamas se alastraram rapidamente e em poucos minutos a casa de madeira que fica no bairro Boneca do Iguaçu ficou completamente destruída. Emily de Andrade Nol, de apenas 4 anos, não conseguiu sair da casa. A irmã dela, uma adolescente de 15 anos, foi resgatada com diversas queimaduras. Familiares se desesperaram com a notícia. A gente deparou com uma residência de madeira
estava totalmente tomada pelas chamas. E na frente da residência estava o pai das vítimas, que estava sinalizando que a menina de 4 anos não havia saído da casa. Vizinhos perceberam as chamas assim que o incêndio começou. Muita gente ainda tentou ajudar as irmãs que estavam na casa tomada pelo fogo. O incêndio só foi controlado depois de cerca de 1 hora do início dos trabalhos dos bombeiros. De acordo com informações dos militares que atenderam a ocorrência, a pequena Emily ainda tentou se esconder do fogo. Na mais pura inocência, ela teria se abrigado debaixo da cama. Provavelmente quando ela se deparou com a fumaça, com as chamas, né, o barulho do teto caindo, ela se assustou e por instinto se escondeu embaixo da cama. E isso, tendo em vista a residência de madeira, o incêndio ele prospera muito rápido, né? Então cerca de minutos aí já não consegue mais sair, né? De acordo com a polícia, as vítimas estavam sozinhas na casa quando o fogo começou. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas, mas a suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado o fogo. E vamos agora conversar com a repórter Fernanda Trigueiro, que vai nos trazer informações do trânsito e do tempo na capital paulista. Bom dia, Fernanda. Hoje quem vai sair de casa deve colocar o casaco ou não? Bom dia, Ana. Com certeza. Quem não quer passar frio é bom se agasalhar bastante, porque durante a manhã as temperaturas ainda vão ficar baixas aqui na capital. Hoje mínima de 13 graus e máxima de 21. À tarde o solzinho pode aparecer, pode dar aquela sensação de que a temperatura está mais amena, mas a gente lembra que a sensação térmica nessa época do ano é muito mais baixa, porque tem realmente esse ventinho gelado. Agora aqui na zona oeste da capital, os termômetros marcam 17 graus. Hoje é quinta-feira, já tem gente de olho aí no fim de semana. E para sexta, sábado e domingo também não tem chance de chuva, viu, Ana? Hoje a possibilidade de chuva é 0% aqui na capital, mas tem uma possibilidade de névoa no comecinho dessa manhã. As temperaturas durante o fim de semana vão ficar aí entre os 10 e os 24 graus. Sábado, então, vai ser um dia com uma temperatura mais agradável. A gente mostra a movimentação aqui em São Paulo agora, durante a madrugada. A gente está hoje na Avenida Pompeia com a Avenida Francisco Matarazzo. Olha só, tudo muito tranquilo por aqui, nenhum carro passando, agora só um aqui cruzando, passando pelo cruzamento. Ana, muito tranquilo por aqui. Como eu falei, os termômetros hoje marcam entre 13 a mínima e 21 graus a máxima aqui na capital. Obrigada, Fernanda. E olha só, em Pernambuco, mais 2 pacientes foram diagnosticados com doença de Chagas, de acordo com um boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. Com essas confirmações, chega a 27 o número de pessoas diagnosticadas com a doença de Chagas. Todas teriam participado de um retiro religioso no interior do estado que reuniu 77 pessoas. Todo o grupo está recebendo acompanhamento médico. Dos casos diagnosticados, 6 pessoas continuam internadas. A Secretaria de Saúde está investigando a área onde o retiro foi realizado e trabalha com a hipótese de ingestão de alimentos contaminados. No Rio de Janeiro, a vacinação contra a gripe em um posto de saúde precisou ser suspensa por falta de seringas. Em plena campanha de vacinação, este posto de saúde em Cavalcante, na Zona Norte, ficou sem seringas e teve que suspender o atendimento. Foi preciso esperar até que a Secretaria de Saúde regularizasse a situação. 2.000 seringas foram enviadas à unidade, que retomou o atendimento. 47% das crianças ainda não receberam a dose da vacina contra a gripe. São 150 mil meninos e meninas expostos ao risco da doença, só na cidade do Rio. No estado, os números também são preocupantes. 595 mil crianças foram vacinadas, menos de 60% do total. O Rio tem a pior cobertura vacinal do país. Quem tem mais de 6 meses e menos de 6 anos deve receber a dose. Thalita trouxe o filho Vitor, de 4 anos. Fazer a nossa parte como mãe é preventivo mesmo.
A campanha foi prorrogada, vai até o dia 15 de junho e também tem como prioridade vacinar trabalhadores da área de saúde, mulheres com até 45 dias pós-parto e idosos com mais de 60 anos. Gilceia, que tem 62, ficou surpresa ao encontrar o posto com baixo movimento. As cadeiras colocadas para organizar a fila estavam todas vazias. Pensei de ter mais fila, de ter mais pessoas. Eu achava que o pessoal deveria se vacinar, né? Ter uma proteção, né? Apesar de parecer simples, a gripe pode ter sérias complicações. É por isso que a vacina é tão importante. Maria do Socorro sabe disso. Ela teve pneumonia e quase morreu. Desde então, nunca mais deixou de se vacinar. Nem eu, nem minha filha, nem meus netos. Meu netinho tá ali, o outro tá no colégio, vai vir depois. Proteger, né? Porque a vacina, a doença é perigosa, né? É o vírus que pode matar. É isso aí. Agora são 4 horas e 54 minutos e você está assistindo ao SBT Notícias. E vamos a outras notícias internacionais. O líder de uma igreja evangélica no México foi preso na Califórnia, acusado de estupro e pornografia infantil. Naasson Joaquim Garcia, de 50 anos, compareceu a um tribunal de Los Angeles nesta quarta-feira e negou todas as acusações. Ele e outras 3 fiéis da igreja foram presos na última segunda-feira. A Justiça da Califórnia investiga denúncias envolvendo 3 garotas menores de idade e uma mulher entre 2015 e 2018. Com sede no México, a Igreja Cristã à Luz do Mundo alega ter 5 milhões de seguidores em 58 países. No Peru, o Congresso aprovou uma proposta exigida pelo presidente para iniciar uma reforma no sistema político do país. O Procon de São Paulo multou as companhias aéreas Latam, Gol e Azul por cobrarem pela escolha antecipada de assentos nos voos. Somadas, as multas chegam a quase 7 milhões de reais. Em nota, a Azul alegou que a marcação de lugares é um serviço opcional. A Gol afirmou que o passageiro pode escolher o assento de graça 48 horas antes do voo. Já a Latam disse que ainda não foi notificada da ação. E numa época em que a criançada fica grudada na TV e nos celulares, qualquer brincadeira ao ar livre faz diferença. Mas é bom ter cuidado, viu? Um vídeo divulgado nas redes sociais viralizou ao mostrar um menino de 7 anos se arriscando em um carrinho sem freio morro abaixo. Foi em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais. Essas imagens logo pensa que o menino se machucou feio, né? Que nada. Olha aí ele vivinho da Silva e sem nenhum arranhão, mostrando pra gente onde foi que ele bateu com o carrinho. Você não tem medo de machucar, não? Não. Na hora que eu vi ele caindo ali, eu achei que ele tinha desmaiado. Na hora eu saí correndo ali no final do vídeo ali. E aí, na hora que você chegou perto dele, o que ele fez? Ele foi aí e falou assim, vamos descer de novo? O vídeo viralizou na internet. Nas redes sociais, o menino foi apelidado de Novo Senna e piloto de fuga. O desejo de Osias é que essa repercussão seja positiva para o filho. Sabe, Deus abençoe ele, que ele tem um futuro até melhor, né? Melhor do que o meu, né? Claro, eu espero. Crianças, hein? Agora são 4 horas e 58 minutos e neste momento faz 28 graus em Fortaleza. Eu agradeço a sua companhia, uma ótima quinta-feira para você. Agora você fica com Cássio Zeman e os seguintes destaques.